Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Voando alto, conheça o dia a dia dos comissários de bordo e os desafios da profissão. Esclareça suas dúvidas sobre férias. Processo judicial eletrônico é o tema da entrevista especial com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Em Minas Gerais, o coordenador de uma empresa de segurança e transporte de valores vai receber R$100 mil de indenização. Ele e a família foram sequestrados durante um assalto à sede da empresa em 2010. Na justiça, a empresa alega que não tem culpa pelo assalto e que o segurança foi vítima de violência urbana. Mas para a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, está comprovada a responsabilidade do empregador. A partir de agora, todos os editais de licitação para a contratação de empresas de prestação de serviços continuados e terceirizados no TST deverão ter uma cláusula que exija que no mínimo 5% dos profissionais sejam afrodescendentes. A determinação vai ser aplicada nos contratos que envolvam mais de 10 trabalhadores. A decisão do presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, segue as políticas públicas que vêm sendo implementadas no país para assegurar a essa parcela da população a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, principalmente no setor público. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho recebeu prêmio do Ministério do Meio Ambiente pela elaboração do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho. O guia foi elaborado em maio deste ano e estabelece critérios para a compra de materiais e alimentos pela Justiça do Trabalho. O documento estabelece ainda diretrizes para a contratação de serviços que ajudem a promover o equilíbrio do meio ambiente. Eles não têm rotina, vivem sempre de malas prontas. Se pela manhã estão numa cidade, à noite provavelmente já vão estar em outro lugar. Assim é a vida dos comissários de bordo, que antes de tudo são agentes de segurança, preparados para qualquer emergência e para zelar pela tranquilidade e conforto dos passageiros durante o voo. A americana Ellen Church foi apaixonada pela aviação, mas há 82 anos era proibido mulher pilotar uma aeronave. Inconformada, a enfermeira sugeriu à Boeing Air Transport que colocasse a bordo dos aviões profissionais como ela, para cuidar da saúde e da segurança dos passageiros durante o voo. E foi assim que surgiu a profissão de comissário de bordo. No Brasil, a profissão foi regulamentada em 1984 pela Lei 7.183, que garante aos profissionais da categoria um piso fixo mais adicional de insalubridade de R$ 1.455, além dos ganhos variáveis de acordo com as horas noturnas ou extras. A diária da alimentação é recebida sempre que o comissário estiver trabalhando. Por lei, o tempo de voo do comissário de bordo não pode ultrapassar 85 horas por mês, 230 por trimestre e 850 por ano. Comissárias grávidas são afastadas desde o primeiro mês e só retornam após o término da licença maternidade. A oportunidade de conhecer o mundo, pessoas diferentes e de não ter uma rotina são alguns dos atrativos dessa profissão. Para quem gosta de viajar, fala pelo menos um idioma e tem bom relacionamento com as pessoas, é só se candidatar. E é exatamente isso que esses jovens estão buscando nessa escola de treinamento para comissários de bordo. Depois que eu comecei a trabalhar com os tripulantes, despertou interesse em mim. Eu sou apaixonada por aviação, sou apaixonada por estar nas nuvens. E aí eu decidi fazer o curso. Mesmo para quem já tem uma profissão, a carreira chama atenção.
É o caso de Adriana Martins, que é advogada e professora, mas aos 31 anos decidiu fazer o curso para ser uma comissária de bordo. Na verdade, eu sempre gostei muito de viajar. E quando havia oportunidade, a gente acabava voando ou então viajava por terra mesmo. E eu acho que é uma profissão que ela engloba muitas coisas boas, como por exemplo, você ter conhecimento com novas culturas, você fazer um atendimento personalizado para o passageiro, você está também envolvido nessa questão da adrenalina, de você saber atuar no momento em que a aeronave possa sofrer um pouso de emergência. E o curso, que dura 3 meses, tem aulas que vão desde emergência e primeiros socorros até sobrevivência no mar e na selva. Mas apesar da profissão parecer um sonho, a realidade diante dos riscos deve ser encarada de forma bem responsável. Por ali, salto, escorrega, pula, jump. Os comissários, eles são os responsáveis principais, vamos dizer assim, a bordo de uma aeronave comercial, onde 100, 180, 210 passageiros, se necessário for, terão que ser atendidos por esses profissionais. A função em si já exige do profissional um grau de comprometimento elevado. O cumprimento de horário, a própria estética, o trato, a educação, a disciplina com os passageiros. E o que ocorre? Esses profissionais, eles terão que apresentar perfis que se enquadrem à profissão. Aqueles que não atingem esse perfil durante ali a formação, cabe a nós, instrutores, prepará-los para isso. Priscila Pereira é comissária há 7 anos e também instrutora nessa escola e se sente completamente realizada na profissão. Ser comissária de voo, para mim, além de tudo, é um sonho concluído, um sonho realizado. É aquela imagem de infância que eu tinha de como eu seria quando eu fosse adulta. É uma vida paralela, é viagens, é estar todo dia num canto, é saber que sou responsável por cada cabecinha que eu estou vendo durante a demonstração de máscara, é saber que num voo de cruzeiro uma despressurização pode acontecer, uma emergência pode acontecer, um pouso pode acontecer forçado, e é nessas horas que eu lembro que eu estou ali para isso, que eu estou ali responsável por cada um que está ali dentro. Para os comissários de bordo, conhecer várias partes do mundo é o que mais chama a atenção na profissão. Mas como se preparar para os desafios do dia a dia e os riscos de estar sempre nas alturas? Walter foi comissário de bordo por 17 anos. Histórias para contar ele tem de sobra, mas nem todas com um final feliz. Em 1996, durante um voo de Nova York para Brasília, ele passou por uma turbulência tão forte que foi jogado brutalmente contra o teto da aeronave. Foram 4 cirurgias e 3 anos de tratamento. O resultado? Ele teve que se aposentar por invalidez. Bom, as sequelas na vida é que você perde uma série de fatores, né? Eu mesmo era uma pessoa que gostava muito de aventuras, esses brinquedos fortes, correr, isso tudo parou, porque o fêmur não é mais o fêmur original que tinha. E as pessoas, elas não têm a imensidão do que significa uma turbulência. A turbulência, quando se pede para acender, para colocar o cinto de segurança, ou então que aquele cinto de segurança fica aceso e as pessoas não atendem, elas estão colocando em risco a elas mesmas. Para este médico do trabalho, os desgastes emocionais e físicos da profissão se refletem com o tempo na saúde do profissional. São ocasionadas justamente por causa do fuso horário, que pode levar a distúrbio do sono e, consequentemente, estresse, tensão, ansiedade e, no futuro, depressão, sempre depressão. Mesmo pós-aposentadoria ou pós sair do trabalho, normalmente alguns até persistem esse sintoma de depressão, por conta do estresse do dia a dia do trabalho. Para a psicóloga, o medo de voar é comum e uma situação de estresse pode até virar um trauma na vida da pessoa. Existem muitas pessoas que têm medo de avião, e muitas delas inclusive com justa causa e outras sem aparente justa causa, né? Com justa causa são aquelas que passaram por experiências assim, uma turbulência muito grande, pessoas que inclusive já sobreviveram
a certos acidentes de avião. Então tem muitas situações que criam experiências muito difíceis, né, que são traumatizantes para o indivíduo e de forma real. E se a gente procurar as experiências traumáticas originárias disso e pudermos reprocessá-las, as pessoas podem se curar destes medos. No Brasil, hoje, são mais de 11 mil comissários de bordo licenciados pela Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Ela exige, por questões de segurança, que tenha um comissário para cada 50 passageiros. Até 2010, todas as aeronaves, independentemente da quantidade de passageiros, voavam com um comissário responsável por cada porta do avião. Em março de 2010, a ANAC decidiu alterar o padrão de operação. Agora é permitido que aeronaves com até 144 lugares voem com apenas 3 comissários. E o próprio passageiro é convidado a dividir a responsabilidade pela operação da saída em caso de emergência. Norma 121 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Qualquer passageiro sentado na saída de emergência, o comissário passa, explica como funciona e diz a ele que ele será solicitado para retirar a janela de emergência, a porta, se houver necessidade. Que lá é proibido viajar criança, é proibido viajar mulher grávida, pessoa idosa, etc. Segundo o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, o modelo de operação adotado no Brasil não é novidade. Já é praticado na Europa e nos Estados Unidos. Isso, de modo algum, afeta a segurança da aviação. Se isso fosse afetar, não seria o critério adotado na Europa e nos Estados Unidos. Muitos passageiros não conhecem o regulamento e não sabem sequer a diferença entre janela e porta de emergência. Não, eu sei que sempre o passageiro que fica na saída de emergência, né, fica responsável para abrir quando tem emergência, né? Mas eu não sei se é resolução da ANAC ou não. Olha, eu acho que é uma responsabilidade tamanha. Acho que, na verdade, isso tem que ser informado previamente ao passageiro para que, se ele tiver condição, ele permaneça ali sentado. Exatamente, numa situação de pânico, ter sangue frio, né, ter conhecimento do que tem que se fazer, coisa que o passageiro não tem, né, ele não foi treinado para isso, ele não tem conhecimento de nenhuma norma, né? Então, eu acho que o passageiro não deve ficar a cargo do passageiro essa responsabilidade, sim da companhia, de um representante da companhia. De acordo com a norma 121 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, é responsabilidade da companhia aérea comprovar a capacidade da tripulação em retirar os passageiros de dentro da aeronave em até 1 minuto e meio, em caso de emergência. O PROCON alerta, caso o passageiro se sinta prejudicado em alguma situação, o melhor caminho é procurar orientação junto ao órgão. Toda vez que um consumidor compra uma passagem aérea, ele está realmente mantendo uma relação de consumo. Porque de um lado ele é o consumidor desse serviço, de outro lado existe um fornecedor desse serviço, que é a companhia aérea. Até porque o material comprobatório dessa relação é a passagem. Pode ocorrer também aí uma má prestação de serviço, e nós geralmente entendemos que o serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que dele o consumidor pode esperar. O consumidor tem a sensação de estar seguro numa viagem. Se ele sofreu um dano material ou moral, ele tem como recorrer na esfera judicial ou através de uma ação indenizatória. E no PROCON, ele vai buscar o ressarcimento de algum valor pago em decorrência de uma má prestação de serviço. Isso é uma coisa que pode acontecer. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Dulcilene Dourado de Brasília tem algumas dúvidas sobre férias. O empregado pode sair de férias antes de ter completado 1 ano de serviço. O empregado que não completou 12 meses da vigência do contrato de trabalho não tem direito a férias, salvo no caso de férias coletivas. Além disso,
o início das férias não pode coincidir com domingos ou feriados. Esse empregado, com menos de 1 ano de serviço, ele não vai ter adquirido o período aquisitivo, ou seja, 12 meses de trabalho. Então, se ele sair de férias, ele vai ter férias proporcionais. Quem escolhe o período de férias, o empregado ou o empregador? É o empregador quem determina o período das férias como melhor lhe convier. O empregado deverá ser informado por escrito com antecedência de 30 dias. Porém, é habitual as empresas e seus empregados negociarem períodos de férias em comum acordo. As férias são concedidas pelo empregador. Então, o momento também da saída de férias é escolhido pelo empregador. O empregador pode obrigar um funcionário a tirar somente 20 dias de férias? Não, a empresa não pode fazer tal exigência porque as férias têm, por lei, duração de 30 dias. Por fim, a legislação trabalhista esclarece que só poderá haver redução da duração das férias nos casos de mais de 5 faltas injustificadas. Esse período em que ele obrigar o empregado a tirar os 20 dias de férias, se ele obrigar dentro do período concessivo, dando o restante das férias que faltar, o restante dos dias que ficar faltando para esse empregado no mesmo período. Porque as férias é um direito irrenunciável do empregado. Porém, quem faz a marcação dos dias de férias é o empregador. Então, ele pode obrigar o funcionário a tirar 20 dias de férias, contanto que ele dê o restante dos dias faltantes no mesmo período. Faça como a Dulcilene e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E não perca no próximo bloco quais os direitos de quem falta ao trabalho para ir a um sepultamento. A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da servidora pública Antônia da Costa Souza. Qual é o direito que eu tenho quando faltar o serviço para ir a um velório? A lei, ela autoriza essas ausências sem prejuízo do salário. A lei enumera as hipóteses no artigo 473 da CLT, enumera rigorosamente os dias em que essas ausências poderão ser feitas sem prejuízo do seu salário, portanto, justificadas, como no caso também do casamento, que chega a 5 dias ou se completa o círculo de 1 semana, para que os nubentes façam ali aqueles primeiros dias de vida matrimonial sem prejuízo do seu salário. É assim que a lei regula esta questão. Trabalho em escala 12/36 é o assunto da súmula número 444 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 444 do TST diz: é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. A súmula veio trazer a seguinte questão: no feriado, você pode trabalhar? Sim, você pode trabalhar, mas somente no feriado você receberá o quê? A remuneração em dobro desse dia trabalhado, conforme a regulamentação geral do repouso semanal remunerado. Ela veio também para esclarecer de forma definitiva, foi com relação à discussão entre se remunera ou não a 11ª e a 12ª hora desse tipo de jornada. A súmula é bem clara que mesmo que você exceda o limite legal de 10 horas por dia, você não será remunerado por essa 11ª e 12ª horas trabalhadas, porque faz parte da peculiaridade da sua jornada de trabalho, da sua categoria. Assim,
a gente percebe com uma clareza muito grande que a súmula ela veio, na verdade, afastar uma série de discussões que já eram inócuas dentro do nosso judiciário trabalhista. Uma história de preconceitos, injustiças e dor. Uma triste realidade que marcou o país, mas que ainda sobrevive nos dias de hoje. Veja agora no quadro Memória a origem do trabalho escravo no Brasil. Ao Oceano Atlântico, navios deixavam a África em direção ao Brasil ainda na metade do século XV. Nas embarcações, centenas de homens e mulheres livres que, ao chegar no novo continente, se tornariam escravos. A maioria era levada para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar no nordeste do país. Muitos eram vendidos como mercadorias. Viviam em senzalas, moradias improvisadas nos fundos das casas grandes, e comiam os restos dos patrões. O trabalho era árduo e não tinha hora para acabar. Os engenhos de açúcar puxavam carroças como os animais e desempenhavam outras tarefas que iam desde a seleção da cana até a fabricação de rapaduras. As mulheres normalmente eram responsáveis pelas tarefas domésticas, como limpar, cozinhar, e muitas vezes também se dedicavam a amamentar os filhos dos brancos, além de servir como damas de companhia. Nesse caso, não é raro o fato dela, além de ser a ama, a ama seca, a pessoa que serve de companhia para a sinhazinha, não é raro o fato dela também ser explorada sexualmente pelo patrão. É esse o caso geral que a gente poderia falar da escravidão no Brasil. Quando ficavam doentes e não conseguiam mais trabalhar, os escravos eram abandonados à própria sorte. A expectativa de vida deles no século XVII era de 50 anos. A situação só começou a mudar a partir da metade do século XIX. Em 1850, o país aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. 20 anos depois, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedia liberdade aos filhos das escravas nascidos a partir de 1871. Já em 1885, foi promulgada a Lei do Sexagenário, que garantia a alforria para quem tinha mais de 60 anos. Somente no final do século XIX, em 1888, é que a escravidão passou a ser proibida no Brasil com a aprovação da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Mas a lei já surge com um problema grave. Ela aparentemente é muito positiva porque ela é sucinta. Ela tem o primeiro artigo que declara ilegal a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Então, aparentemente é uma beleza, que é uma lei simples que acaba com a escravidão. Mas na prática o problema é de outra natureza. O que fazer com aqueles milhares de homens e mulheres que até a véspera eram escravos e agora são pessoas livres? E isso a lei não se preocupou. Talvez tenha sido essa a grande lacuna, o grande problema da Lei Áurea. Ela não tratou de estabelecer condições para a inserção do antigo escravo na cidadania brasileira. 2 séculos depois, as correntes e os açoites são abolidos. Mas a falta de perspectiva e de conhecimento leva a um cenário desolador. Homens e mulheres trabalham em condições semelhantes à de escravos no país, ou seja, em ambientes sem infraestrutura e higiene. Além disso, recebem pouca ou nenhuma remuneração e muitas vezes ainda são proibidos de deixar o local de serviço. De acordo com o Ministério do Trabalho, nos últimos 15 anos, quase 40 mil pessoas foram resgatadas vivendo nestas condições. Apesar das ações de repressão, os números ainda assustam. A estimativa é de que atualmente 20 mil pessoas estejam submetidas ao trabalho semelhante à escravidão. Depois de muita luta, o Brasil chega ao século XXI,
na plenitude dos direitos políticos, na plenitude dos direitos civis. Nós vivemos uma democracia, a liberdade de ir e vir, pode falar o que quiser, mas em termos de direitos sociais não. Ainda falta muito a gente conquistar em termos de direitos sociais para que a cidadania seja plena. Isso explica o fato de que aqui ou acolá, sobretudo nas áreas mais afastadas do país, mas não necessariamente apenas nelas, trabalhos similares à escravidão ainda sejam encontrados. Ou seja, há um componente cultural na base da própria sociedade brasileira que vê com naturalidade esse absurdo. Da mesma forma que viu com naturalidade quase 400 anos de escravidão, vê com naturalidade não assinar a carteira de empregado, só negar aos trabalhadores, de uma forma geral, direitos elementares. Isso ainda existe e me parece que é um problema cultural. Não perca no próximo bloco uma entrevista especial no gabinete do ministro-presidente do TST, João Oreste Dallazen. Nós voltamos já. E hoje o TV TST está aqui no gabinete do ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazen. A gente veio para uma entrevista especial para falar sobre processo judicial eletrônico. Ministro, muito obrigada por ter nos recebido aqui no gabinete. Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente, principalmente para quem está em casa, o que é o processo judicial eletrônico. A lei determinou que nos processos judiciais, todos eles, houvesse a substituição do papel pelo meio eletrônico, pela tramitação digital. Isso significa, portanto, que, em cumprimento à lei, a Justiça do Trabalho começou já há algum tempo a dizer adeus ao processo judicial no meio físico que tramita mediante a utilização do papel. Isto corresponde a uma evolução da humanidade, significa a aceitação pela Justiça do Trabalho de um avanço tecnológico sumamente importante. Eu diria que o processo judicial eletrônico chega à Justiça do Trabalho, chega à Justiça brasileira, proporcionando ou provocando uma silenciosa e importantíssima revolução cultural, uma revolução no sistema de trabalho pelo qual opera a justiça brasileira. Se fizermos um retrospecto, veremos que a comunicação entre os homens outrora se dava pela utilização da pena. Substituiu-se a pena pela caneta tinteiro. Depois substituiu-se a caneta tinteiro pela caneta esferográfica. Um pouco mais recentemente, tivemos a utilização das máquinas de datilografar. Quando eu ingressei na Justiça, era esse o instrumento primordial de trabalho. Pouco mais adiante, passamos a utilizar de precários computadores e de barulhentas impressoras que invadiram os nossos gabinetes, em caráter meramente instrumental. Agora, o computador chega à Justiça para propiciar o trânsito integral de todas as informações entre as partes e do juiz em relação às partes e os jurisdicionados. Significa dizer, portanto, que é um processo judicial em que o trânsito das informações dar-se-á de forma eletrônica, instantânea, o que proporcionará à sociedade formidáveis ganhos. Bom, um projeto, como o senhor disse, inovador, moderno. Agora, ministro, como é que o PJE foi desenvolvido, com qual finalidade e, principalmente, quais são as vantagens do sistema? Esse sistema de processo judicial eletrônico que estamos implantando na Justiça do Trabalho, no nosso caso, está sendo desenvolvido pela Justiça do Trabalho e para a Justiça do Trabalho. É fruto
de um trabalho em equipe, de uma conjugação de esforços de dezenas, mais precisamente de cerca de 70 servidores, analistas de sistemas, recrutados junto aos tribunais regionais do trabalho e junto ao próprio Tribunal Superior do Trabalho, que, trabalhando em Brasília desde março de 2011, busca adaptar às especificidades técnicas do processo trabalhista um sistema de processo judicial eletrônico aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o denominado PJE. De modo que se trata de uma ferramenta tecnológica que tem a expressão dos anseios da Justiça do Trabalho. Veio para fortalecer a Justiça do Trabalho, porque foi construída, está sendo construída ainda pela Justiça do Trabalho em favor dos jurisdicionados. É importante ressaltar que esse sistema de processo judicial eletrônico melhorará a vida de todos. Quais vantagens objetivamente? Em primeiro lugar, o processo judicial eletrônico significa muito maior rapidez na solução dos litígios trabalhistas, porque nós vamos eliminar o tempo morto na tramitação do processo. O processo judicial eletrônico, eu costumo dizer, ele não veio para informatizar a burocracia, ele veio para simplificar, ele veio para racionalizar os procedimentos judiciais, as rotinas da justiça brasileira. E por isso mesmo, muitas etapas que hoje são observadas na tramitação de um processo judicial pelo meio físico serão eliminadas. Daí, portanto, o ganho extraordinário de tempo na tramitação do processo. Por exemplo, a distribuição do processo, a autuação do processo, tudo isso que hoje demanda muitos dias, às vezes um tempo até alongado, por exemplo, para a juntada de documentos físicos ao processo judicial em papel, tudo isso poderá ser feito em fração de segundos com o processo judicial eletrônico. O segundo ganho substancial é o ganho pela redução de gastos públicos. Nós vamos reduzir drasticamente o consumo, evidentemente, de papel, vamos reduzir o consumo de água, nós vamos ter uma redução de gastos com o transporte. Imaginem o seguinte, na Justiça do Trabalho brasileira, nas 1.437 varas e nos 24 tribunais regionais do trabalho, em 2011 nós recebemos 2 milhões 140 mil processos novos. Imagine o trânsito desses processos de uma vara para o tribunal regional, do tribunal regional para o TST. Evidentemente que com o processo eletrônico tudo isso desaparece. Esse dispêndio de dinheiro público no transporte desses autos físicos, evidentemente desaparecerá, assim como os prédios públicos da Justiça do Trabalho poderão ter uma dimensão, uma área, um tamanho menor, assim como haverá necessariamente, a meu juízo, uma redução do número de servidores necessários para a tramitação dos processos. Sem se falar que não teremos mais aquelas imensas despesas com arquivos, com aluguel de prédios para armazenamento de prédios físicos, etc., de processos físicos, etc. De modo que também é uma grande redução de gastos públicos. Em terceiro lugar, o processo judicial eletrônico significa acessibilidade, maior acessibilidade ao processo judicial, porque o advogado, onde quer que esteja, mesmo que não esteja com o processo em mãos, poderá postular, poderá pleitear, poderá demandar perante a Justiça do Trabalho nas 24 horas do dia, todos os dias, sem fila, sem congestionamento, de modo que eu diria que o advogado é o grande beneficiário, o advogado e, portanto, o jurisdicionado, o cidadão brasileiro, as empresas brasileiras são os grandes beneficiários do processo judicial eletrônico. Mas no caso do nosso sistema de processo judicial eletrônico, há também uma vantagem que não pode ser deixada de lado.
Eu me refiro à possibilidade de integração que esse novo sistema de processo judicial eletrônico proporciona. Nós já identificamos em nosso país, na justiça brasileira, mais de 40 sistemas diferentes de processo judicial eletrônico. Sistemas que não se comunicam entre si, que não falam a mesma linguagem. Pois bem, o que há de novo na Justiça do Trabalho, neste preciso momento, é o desenvolvimento e a implantação de um sistema não apenas novo e moderno de processo judicial eletrônico, mas um sistema nacional e unificado de processo judicial eletrônico. Significa que a Justiça do Trabalho brasileira, e oxalá a Justiça brasileira em breve, vai dispor de um sistema único, em que o advogado, por exemplo, em que o operador desse sistema, a exemplo do advogado, onde quer que esteja, terá necessidade de dominar um único sistema e não os 40 e tantos que hoje existem para que o interessado possa nele atuar. De modo que essa possibilidade de integração, que os técnicos denominam interoperabilidade, é uma das principais virtudes desse novo sistema, porque vai permitir que a integração não só entre os órgãos da Justiça do Trabalho, mas também a integração desse sistema de processo judicial eletrônico com órgãos externos à Justiça do Trabalho. A exemplo do Ministério Público do Trabalho, a exemplo da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, nós poderemos obter o trânsito recíproco de informações, de dados, por esse sistema, já que é um sistema construído numa linguagem moderna, chamada linguagem Java, que propicia exatamente essa integração. E como é que está hoje a implantação do PJE pelos tribunais? O quadro da implantação do PJE na Justiça do Trabalho é, sobremodo, animador, eu diria. Nós já implantamos o sistema em 22 tribunais regionais do trabalho, em 22 dos 24 tribunais regionais do trabalho. Já o implantamos em 122 das 1.437 varas do trabalho e esse sistema já já está sendo utilizado para a tramitação de cerca de 25 mil processos trabalhistas. Claro que se considerarmos o universo global de processos que transitam na Justiça do Trabalho brasileira, esse universo de tramitação do processo judicial eletrônico ainda é diminuto, mas a expansão na implantação é notável e notória, está crescendo de forma muito alvissareira, muito superior até às nossas expectativas, porque nós assumimos um compromisso uma meta junto ao Conselho Nacional de Justiça de implantar em 2012 esse novo sistema em pelo menos 10% das 1.437 varas do trabalho brasileiras e em todos os tribunais regionais do trabalho. Observe que nós estamos chegando ao final do ano e já temos a perspectiva, a certeza, eu poderia dizer, de que vamos implantar em todos os 24 tribunais regionais do trabalho e também vamos implantar, não em 10% das varas do trabalho brasileiras, mas em cerca de 20% das varas do trabalho brasileiras até o final de 2012. E, sobretudo, a perspectiva que se acena para o ano de 2013 é extremamente animadora também, extremamente animadora. Nós temos tribunais do trabalho que prevêem a implantação desse novo sistema de processo judicial eletrônico em todas as varas ao longo de 2013. Por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Mato Grosso, até o final de fevereiro de 2013, portanto, em 2 ou 3 meses, pretende implantar em todas as suas varas esse novo sistema. O Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe pretende implantar ainda em 2012, em todas as suas 15 varas, o novo sistema de processo judicial eletrônico. Em várias capitais, nós já temos todas as varas operando por esse novo sistema. Por exemplo, todas as 9 varas do trabalho de Aracaju já operam
pelo processo judicial eletrônico. Todas as 9 varas do trabalho de Cuiabá já operam por esse novo sistema. As varas do trabalho de Fortaleza, as 17 varas de Fortaleza, também até o final do ano vão operar por esse novo sistema, de modo que o quadro é bastante positivo e supera em muito as nossas expectativas. E há o projeto também do sistema ser adotado pelas turmas aqui do tribunal, né? A etapa subsequente e inafastável de desenvolvimento e implantação desse sistema de processo judicial eletrônico, evidentemente, é o Tribunal Superior do Trabalho. Não faria sentido que o processo trabalhista começasse eletrônico nas varas do trabalho, chegasse aos tribunais regionais do trabalho, como vai chegar, já está chegando pela forma eletrônica, e não chegasse ao TST pela forma eletrônica. De modo que, atentos a esta circunstância, já estamos desenvolvendo, já identificamos as funcionalidades básicas necessárias ao módulo de 3º grau desse novo sistema, o módulo necessário para que essas causas tramitem eletronicamente no Tribunal Superior do Trabalho, e já estamos desenvolvendo essas funcionalidades presentemente, de tal sorte que a nossa estimativa é de que concluiremos as funcionalidades básicas do módulo do TST do PJE até o final de janeiro de 2013, de tal sorte que, se Deus quiser, ainda em fevereiro de 2013, nós implantaremos no TST o processo propriamente judicial eletrônico, ou seja, o módulo de 3º grau, primeiramente numa turma piloto, que será a 6ª turma, e depois, certamente, isso vai espraiar-se para todas as demais turmas. Ministro, o senhor acredita que é possível aperfeiçoar ainda mais o sistema? Há espaço para isso? Esse sistema de processo judicial eletrônico, desde que começamos a desenvolvê-lo na Justiça do Trabalho, ou melhor, adaptá-lo às especificidades do processo trabalhista, e desde que ele foi efetivamente implantado pela primeira vez em Santa Catarina, em dezembro de 2011, desde então ele já mereceu inúmeros aperfeiçoamentos, novos ajustes e novas funcionalidades foram incorporados a esse sistema. De modo que, como toda obra humana, esse sistema de processo judicial eletrônico vem sendo e continua sendo burilado pelas nossas equipes técnicas como um verdadeiro diamante. Nós consideramos uma obra preciosa, esta obra coletiva que a Justiça do Trabalho desenvolve para proporcionar à sociedade brasileira um sistema de processo judicial eletrônico uno, nacional e unificado, e por isso o trabalho de construção, de desenvolvimento é um trabalho constante. Ou seja, esse sistema ainda é uma obra inacabada, ainda é uma obra que está recebendo novos ajustes. De momento, nós temos várias frentes de trabalho cogitando não só de ajustes, mas também de aperfeiçoamentos no sistema, a introdução de novas funcionalidades que tornem ainda melhor o que já é um sistema, ao nosso ver, muito bom. Por exemplo, estamos desenvolvendo presentemente, com a cooperação do Banco do Brasil, fruto de um convênio com o Banco do Brasil, estamos desenvolvendo uma funcionalidade que vai permitir a emissão de alvarás eletrônicos e depósitos judiciais eletrônicos, ou seja, a integração da Justiça do Trabalho com os bancos oficiais. De outro lado, estamos desenvolvendo também uma funcionalidade que é importante nesta fase de transição que nós vivemos entre o processo físico, em papel, e o processo eletrônico. Eu me refiro à execução eletrônica da sentença condenatória proferida num processo que haja tramitado no meio físico, em papel. Significa dizer que os processos que hoje tramitam em papel, esses processos, se houver nesse processo uma sentença condenatória, nós, muito brevemente, vamos adotar um mecanismo que possibilitará, a partir da execução, a partir do início da cobrança coativa do crédito trabalhista, vamos adotar um mecanismo que vai possibilitar a tramitação eletrônica desta fase posterior da tramitação desses processos que começaram no meio físico.
Outra inovação importante de que estamos tratando e cuja adoção é ainda para o ano de 2012. O envio das notificações pelo meio eletrônico e o recebimento do aviso de recebimento, ou seja, do documento em que se dá ciência ao reclamado da existência de uma ação trabalhista, o recebimento desse documento de forma digitalizada. Vale dizer, a postagem eletrônica de documentos necessários ao processo trabalhista. Esse sistema será implantado muito em breve, fruto de um contrato que celebraremos com uma empresa pública, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e que vai proporcionar à Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus um ganho formidável, uma economia formidável de papel, de pessoal, de transporte, etc., pela utilização desta postagem eletrônica. Vejam, portanto, que há, apenas por esses exemplos, daí se infere que há muitas inovações para breve, de modo a tornar ainda mais útil, ainda mais importante esse novo sistema de processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. O senhor teria alguma preocupação quanto à implantação do PJE? Claro que nós convivemos com as preocupações decorrentes da nossa responsabilidade em promover essa verdadeira revolução silenciosa no sistema de trabalho da Justiça do Trabalho brasileira. Constantemente nós nos vemos abraços com dificuldades aqui e acolá. Não tão grandes quanto imaginávamos, mas essas dificuldades naturalmente existem. Uma das preocupações permanentes continua sendo a obtenção de certificação digital pelos advogados. A chave de abertura desse processo judicial eletrônico pelos advogados é a chamada certificação digital. E percebemos que nós já temos hoje cadastrados nesse novo sistema cerca de 15 mil advogados brasileiros. Mas se você considerar que pelo menos 250 mil dos 750 mil advogados inscritos na ordem, pelo menos 250 mil são advogados militantes, daí se pode concluir que o número de advogados que se cadastraram ainda é muito pequeno. E penso que se faz necessária uma exortação aos advogados no sentido de que tomem a sério esta inovação tecnológica que chega presentemente à Justiça do Trabalho, porque muito mais rapidamente do que se supunha, a Justiça do Trabalho caminha a passos largos para se tornar, muito em breve, talvez o primeiro e único segmento do Poder Judiciário Nacional a dispor de um processo judicial eletrônico nacional unificado, que, aliás, é o anseio de todos, sobretudo dos advogados. Esse sistema está chegando gradativamente, mas está sendo implantado com muita rapidez na Justiça do Trabalho, de modo que os advogados que ainda não obtiveram a certificação digital, eu os conclamo a que a obtenham o mais brevemente possível para que possam, com êxito, lançar mão dessa nova ferramenta tecnológica. Ministro, muito obrigada pela entrevista e por ter nos recebido tão bem aqui no seu gabinete. Foi um prazer enorme. Muito obrigado.